A atração pode ser misteriosa às vezes. Cientistas têm tentado descobrir o que faz as garotas se sentirem realmente atraídas pelos homens e vice-versa. Embora todos os dias você vê casais que não parecem se encaixar no padrão, a maioria dos homens quer atrair mulheres. Eles podem te dizer o contrário, mas como homens, é da nossa natureza querer ter uma bela mulher. Curiosamente, a maioria dos caras descobrirá que garotas bonitas não querem estar ao lado deles até que eles desenvolvam uma mentalidade de que não precisam da garota. Quando se trata de atração, na maioria das vezes, os homens são simples. Os homens são muito visuais e, em um nível primal, a maioria de nós deseja uma garota com um corpo magro e em forma e algumas curvas acentuadas. Mas quando se trata do que as garotas querem em um cara, tudo parece ser muito mais complexo. Pensando logicamente, a maioria das garotas dirá que querem um cara legal e gentil, que é o que todos nós sabemos, o cara bonzinho. O engraçado é que as mulheres sabem muito bem o que os caras querem. É por isso que elas usam maquiagem, roupas que valorizam seus corpos e filtros nas fotos. As garotas jogam o jogo e jogam bem, assim como sempre foi desde a antiguidade. Dito isso, por que a maioria dos homens parece ter tanta dificuldade em entender o que as garotas querem em um cara? Qual é o segredo que atrai as garotas como um imã? Qual é essa única coisa que supera até mesmo a aparência visual de um homem? Isso é o que você está prestes a descobrir. Mas primeiro, veja este estudo que vai explodir sua mente. Psicólogos de uma universidade tiraram fotos do mesmo homem sentado em 2 carros diferentes. Em uma foto, o homem estava sentado em um carro velho e batido, um Ford Fiesta. E na outra foto, o mesmo homem estava sentado dentro de um Bentley de R$900 mil. As garotas que participaram do estudo tinham entre 21 e 40 anos. Quando perguntadas para avaliar a atratividade do mesmo cara, sentado em 2 carros diferentes, o mesmo homem sentado no Bentley foi muito mais escolhido do que quando estava sentado no Ford Fiesta. Inverteram o teste e usaram a mesma tática com fotos de uma mulher para os homens avaliarem. Como você pode imaginar, os homens não se importavam com o carro que a garota estava dirigindo. Isso porque, como homens, julgamos as garotas quase exclusivamente pela aparência do rosto e do corpo delas. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com atração. Você ouve caras dizendo coisas como "ela só gosta dele por causa do dinheiro dele". E, de acordo com este estudo, isso é realmente verdade, mas vai muito além disso. É mais do que apenas ter dinheiro, e na verdade, esse algo a mais quase elimina completamente a necessidade de ter dinheiro para atrair garotas. E se eu te dissesse que se você pudesse dominar este único traço, poderia ativar o interruptor primal da atração em qualquer garota, sem a necessidade de ter milhões de reais? É importante entender que o dinheiro é realmente apenas um indicador que as garotas usam para avaliar a presença de algo mais, algo muito mais importante. Veja bem, em muitos casos as pessoas que têm dinheiro o têm porque têm outros traços que as ajudam a ganhá-lo. Obviamente, isso não é verdade para todos. Muitas pessoas na sociedade hoje recebem dinheiro de herança ou algo semelhante e nem sequer precisaram mexer um dedo para ganhá-lo. Então, o dinheiro nem sempre indica a presença de traços desejáveis em um homem, mas em muitos casos ele indica. Então, o que o dinheiro realmente simboliza? Qual é o traço subjacente que, uma vez dominado, pode atrair qualquer garota? A resposta, meus amigos, é o poder. É a única coisa pela qual todo homem no mundo está constantemente lutando para obter mais, e é algo ainda mais intoxicante do que a riqueza suprema. E a melhor coisa sobre o poder é que, com o conhecimento certo, é bastante fácil desenvolvê-lo. Pare para pensar. Todos nós conhecemos aqueles caras da escola ou da nossa rua que estão constantemente se metendo em problemas com a lei. A maioria deles tendem a se parecer por algum motivo, e a maioria das pessoas na escola os vê como os bad boys. Ou, falando no português claro, maloqueiros. Esses caras podem nunca fazer nada significativo em suas vidas, mas as garotas não conseguem se cansar deles. Se você não sabe nada de como a atração realmente funciona, então para você isso é ainda mais confuso. Tipo, por que garotas ficam tão atraídas por esses caras que parecem não ter nada a oferecer? Obviamente, eles não podem fornecer estabilidade financeira e, como estão constantemente se metendo em problemas, provavelmente nem são bons pais. Mas o traço que todos esses caras têm em comum é o poder. As garotas sempre falarão mal desses caras pelas costas, para outras garotas e para os caras legais. Mas na presença deles, você as verá agir completamente diferente.
É como se toda a lógica fosse jogada pela janela e um interruptor fosse acionado dentro do cérebro da garota que a faz se sentir instantaneamente atraída pelo bad boy. A boa notícia é que você não precisa se tornar esse tipo de cara para atrair mulheres. Na verdade, até mesmo algo simples quanto se tornar um bombeiro ou policial pode acionar o interruptor delas. Mas eu jamais recomendaria que você entrasse nessas profissões apenas para atrair mulheres. O ponto aqui é que o poder é a única coisa que aciona o interruptor primal da atração em cada garota. Isso não significa que levará a um bom relacionamento, especialmente com um cara que está sempre se metendo em problemas. Mas o fato é que não podemos negar que funciona. O poder é o único traço que todas as garotas acham irresistível, e a coisa legal sobre isso é que você nem precisa realmente tê-lo, mas sim projetá-lo. Também não há como negar que as garotas ficam loucas por caras que são muito atraentes fisicamente. As garotas também adoram caras famosos, adoram caras que têm toneladas de dinheiro. Elas até gostam de caras que são muito engraçados. Mas enquanto ao poder que atrai qualquer garota, o que torna esse traço tão poderoso que as garotas vão ignorar quase tudo sobre um cara e querer ficar com ele. Para entender essa questão, precisamos voltar muito no tempo, de volta a um tempo em que os humanos estavam apenas aprendendo a se defender na natureza selvagem. Hoje em dia, quando estamos com fome, simplesmente dirigimos 1 ou 2 quarteirões até um restaurante ou lanchonete e pegamos algo para comer. E quando realmente estamos com preguiça, sem sair de casa, podemos simplesmente pedir uma pizza ou um hambúrguer. Qual foi a última vez que você construiu um abrigo na selva ou abateu um javali para comer? Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente você nunca fez isso e provavelmente nunca terá que fazer. Mas se voltarmos ao passado distante, essas eram coisas que os humanos realmente tinham que fazer. Nesse período, as garotas tinham que escolher homens que pudessem fazer todas essas coisas e prover para elas e seus filhos. E durante esse tempo, se as garotas escolhessem o homem errado, elas não sobreviviam. O traço subjacente aqui é o poder. Mas poder é um termo solto para descrever homens que eram independentes, espertos, confiantes e que podia estabelecer domínio. Poder é realmente apenas um termo amplo para vários traços importantes, e se eu tivesse que encontrar uma palavra para descrevê-lo da melhor forma possível, eu diria independência. Algo que você precisa entender é que o oposto do poder é a necessidade, e é o pior traço que afastará todas as garotas. Todos os bad boys na escola são considerados atraentes porque são independentes. Uma das coisas mais atraentes para uma garota é um cara que quer uma garota, mas não precisa dela. Como homens, tendemos a sempre ter atração e sentimentos pelas garotas, mas no momento em que uma garota sentir que você precisa dela, em vez de querê-la, a atração dela começará a desaparecer. Há uma citação que diz que o poder é o maior afrodisíaco. Isso é verdade. Eu já disse em um vídeo mais antigo que status é a coisa que mais atrai as mulheres. No fim das contas, status e poder são basicamente a mesma coisa. Imagine que uma garota começa a trabalhar em uma empresa. Quando ela passa na entrada na empresa, o porteiro não chama tanta a atenção dela e ela tem um nível mínimo de atração por ele. Se pegarmos exatamente o mesmo homem, mas dessa vez o colocarmos como um diretor da empresa, certamente a garota olhará para ele com um nível muito maior de atração, pois agora ele exala mais dominância, status e poder. Sobretudo, você deve entender que o poder, quando visto por uma garota, pode ter várias formas diferentes. Para algumas garotas, um homem poderoso é aquele que joga em um famoso time de futebol. Para outras, é um policial ou alguém que ajuda outras pessoas. Em outras situações, pode até ser um professor, ou apenas um homem que é muito independente. No fundo, o poder é basicamente apenas uma exibição para mostrar às garotas que um homem não é necessitado. Mesmo em um nível visual, o poder está ligado a tudo. Pense, um maxilar forte é uma indicação de poder. Olhos bonitos em um homem produzem um contato visual poderoso. Ser alto e forte são outras indicações de poder. Quando você é alto e forte, ou até mesmo apenas forte, você tem poder sobre outros homens, e a maioria dos caras o respeitará mais. Não se trata tanto dos músculos em si, e mais sobre o poder e o respeito que você ganha por tê-los, o que faz muitas garotas se sentirem atraídas por você. Estudos mostram que as garotas sentem uma atração maior por um cara com uma expressão mais séria do que por um cara com uma constante expressão sorridente. Se olharmos para isso do ponto de vista evolucionário, as garotas são atraídas por homens poderosos em um nível primal, porque são mais propensos a cuidar da garota e de seus filhos.
Mesmo que vivamos em uma sociedade onde as garotas não precisam ser protegidas de ursos ou animais selvagens, a parte de seus cérebros que determina a atração não desapareceu e é tão forte agora quanto era milhares de anos atrás. E em muitas situações, essa parte do cérebro de uma garota que garante a sobrevivência pode sobrepor completamente o bom senso e a lógica. A maioria de nós homens está em uma busca interminável para obter poder, porque subconscientemente ou intuitivamente sabemos que obteremos muitos benefícios com isso, não apenas com as garotas, mas no mundo como um todo. Em alguns estudos, foi descoberto que homens com personalidade dominante tinham muito mais chances de ter mais garotas ao longo da vida do que caras muito bonitos, mas que têm uma personalidade fraca e passiva. Muitos homens têm dinheiro, mas falham em transmitir seu poder. É por isso que muitos magnatas da tecnologia que ganharam milhões de dólares ainda não se dão bem com as garotas. Por outro lado, você tem caras que estão constantemente entrando e saindo da cadeia, desfrutando do tempo com todos os tipos de garotas, apenas porque são melhores em transmitir poder. O que isso significa para você? Significa que, desde que você possa projetar poder, mesmo que você realmente não seja poderoso ainda, você pode desfrutar dos benefícios que vêm de ser um homem poderoso. Com charme, humor, inteligência social, linguagem corporal adequada e outros traços de um macho alfa, você pode se tornar um homem poderoso aos olhos de todos ao seu redor, mesmo que não tenha milhões de reais. É importante entender que o poder pode ser exibido de vários ângulos diferentes, e alguns dos exemplos mais conhecidos são linguagem corporal, status social, renda e aparência física. Quanto mais ângulos você for capaz de dominar, mais você será capaz de acionar o interruptor primal da atração na mente de qualquer mulher. E nos próximos vídeos, você aprenderá tudo o que precisa saber para começar a projetar e criar poder. Você pode ter uma ajuda muito maior, vendo alguns links na descrição. Inscreva-se no canal e ative o sino. Retribua com o seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.